Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Jesus veio em 3 nomes. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Que graça é esta? Irmã Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé. Que graça é esta trouxe Cristo, que o fez deixar seu trono. Ele que fez a terra, o céu e o mar, que no universo estrelas colocou. Que humilhação, como pode ser? Sofreu vergonha e agonia, pois a morte ele veio a padecer. Que graça é esta? Que graça é esta? Que graça é esta que preenche o vazio de minha vida? Graça que me tira do medo, da incerteza, da insegurança. Que graça é esta que não posso compreender, mas posso sentir? Graça, expressão máxima do amor
da misericórdia. Que humilhação, como pode ser? Sofreu vergonha e agonia, pois a morte ele veio a padecer. Que graça esta, que graça esta. Jesus veio em 3 nomes. Ouvintes, a primeira e segunda vinda de Jesus são distintas uma da outra. Isso não poderia ser diferente. A primeira vinda, ele tomou a forma de homem e viveu a dimensão do homem, tendo que caminhar, superando as distâncias, sofrendo desde o seu nascimento. Isso aí está compreendendo a primeira vinda, culminando com o Calvário. A segunda vinda se realiza, acontece para 2 classes de pessoas em tempos diferentes. Em Apocalipse capítulo 20, nós encontramos que está escrito: bem-aventurados os que participam, tomam parte na primeira ressurreição. E o Espírito de Deus tem nos mostrado que nenhum daqueles que ressuscitar na primeira ressurreição enfrentará julgamento. Nenhum dos que participarem, estiverem na primeira ressurreição, sofrerá julgamento. Nem um sequer. Porque isso se trata do corpo literal do Senhor Jesus Cristo em forma de igreja. Esse é o corpo dele, formando a sua rainha. E os 2 se tornam uma só carne, um só corpo. É a Bíblia que diz. Então há uma primeira vinda para as 2 classes ao mesmo tempo. Primeira vinda, culminando com o Calvário, abrange
a todas as classes ao mesmo tempo. Mas a segunda vinda já não é assim. Ela vem em primeiro plano para aqueles que participam da primeira ressurreição, por isso são bem-aventurados. E conforme já afirmamos, não sofrerão julgamento. Antes, porém, vai julgar até os anjos. Haverá uma segunda vinda para os que não estiveram na primeira. Isto é, na primeira ressurreição. Então, são duas segunda vindas. Uma segunda vinda para a primeira ressurreição. Uma segunda vinda para aqueles que ficaram para ressuscitarem depois do milênio e encararem o julgamento do trono branco. Então não é uma só segunda vinda. A primeira vinda é uma só. Mas a segunda vinda é para os que participam da primeira ressurreição, subindo com ele para as bodas do Cordeiro, descendo para o milênio. Depois do milênio, então, tem uma segunda vinda para os que hão de enfrentar o julgamento do trono branco. É simples. É muito bom ouvir isso. Então, veja só. A primeira vinda é para todos. A segunda vinda é por escala. Segunda vinda para a noiva de Jesus Cristo. Segunda vinda para os salvos comuns, da salvação comum. Não pertencerão à noiva, à esposa do Cordeiro. E, consequentemente, para os perdidos. Então, o conhecimento da vinda de Jesus Cristo é simples e é fundamental na vida do cristão. Esse conhecimento é fundamental. O profeta nos mostra, na mensagem à festa das trombetas, que ele veio em 3 nomes. Nomes de filho. 3 nomes de filho, sendo a mesma pessoa. Agora aqui nós vamos ver. É uma trindade de nomes, mas não de pessoas. Então, 3 nomes de filho. Ele veio no nome de filho de Davi. Filho do homem. Filho do homem, em primeiro lugar. Filho de Deus. É filho de Davi. Então, você vê que uma mulher que não era judia, que não era da linhagem de Davi, clamava por ele todo o tempo, dando-lhe o melhor tratamento que ele havia recebido ali, que deveria ser o tratamento dado por Caifás, por Anás, pelos sacerdotes. Jesus, filho de Davi. E ela clamava veementemente. Porém, ele não atendeu.
Até que seus discípulos, incomodados, disse: mestre, ela está aí, ó, clamando todo o tempo. Ele disse: não é me lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela era gentia. Nós somos gentios. E ela não deveria chamá-lo de filho de Davi. Ele jamais trataria com a gentia como filho de Davi. O cego Bartimeu, que era da linhagem de Davi, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi atendido. A mulher foi atendida pela graça. Ela disse: sim, Senhor. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ele elogiou sua fé. Grande é sua fé, mulher. Vai, a sua filha já está libertada. Está curada completamente. O que realmente aconteceu. Esse quadro é interessante no nosso conhecimento, porque hoje, veja só, ele tem nos manifestado como filho do homem. E quem não tem a revelação do ministério do Filho do Homem, não tem a revelação do ministério do Filho de Deus. Por quê? Ele é filho de Davi com os judeus. Ele é filho do homem, trazendo a mensagem para todo o mundo. Ele é filho de Deus na igreja. Esse aqui é o corpo dele, o corpo místico. Ele é filho de Deus na igreja. Filho de Deus em você, que está sob o ministério do Filho do Homem. Por isso você distingue com facilidade os dias de Noé e os dias de Sodoma e de Gomorra. Você sabe com plena convicção, não uma sugestão, não uma coisa mental, você sabe realmente que o Filho de Deus se identifica através do ministério do Filho do Homem. Então, a operação do ministério do Filho do Homem tem estado na terra. Os dias de Noé estão agora na terra, se cumprindo perfeitamente. Os dias de Sodoma estão agora na terra. E os dias do Filho do Homem? Quando será então? Jesus disse que seria justamente nos dias como o de Noé e como os de Sodoma e Gomorra. Mas quem não tem a revelação do ministério do Filho do Homem, não tendo o ministério do Filho de Deus, não vê definitivamente os dias de Noé se cumprindo, acontecendo em todos degraus da vida de hoje, em todas as camadas sociais, políticas, religiosa, no mundo do compra e vende, da construção, do egoísmo, do amor próprio, da licenciosidade, do sodomismo.
a mulher usando o contrário da natureza. Romanos capítulo 1. Homem se inflamando com homem. E aí está, diante de nós, os dias de Noé. Aí está diante de nós os dias de Sodoma. Não precisa de aparelho especial para ver como que um eclipse ou um planeta a distâncias. Não, não precisa nem de óculos para ver os dias de Noé, para ver os dias de Sodoma. Então, o ministério do Filho do Homem está aí. Isso deveria exultar o coração do Filho de Deus, porque isto significa o ministério do Filho de Deus. Como que você pode encarar a igreja? Como um sistema a mais, um sistema religioso? Todos eles sabem que isso tem falido, que isso está inoperante, isso está mecânico, não existe dinâmica, não há avivamento do Espírito Santo. Existem dons carismáticos, dons que são dados sem arrependimento algum, em operadores da iniquidade, São Mateus capítulo 7. É isso que existe. Mas o dom do Espírito Santo é reconhecer o dia, a sua mensagem. O dom do Espírito Santo é ver o cumprimento do sermão profético de Jesus. A revelação dos 7 selos mostra o cumprimento do sermão profético de Jesus Cristo. Leia em São Mateus 24 e entra para o 25, você vai ver virgens nécias e prudentes. Eu acredito que isso tem muito significado para você. Não se trata de uma mensagem de emoção, da eloquência, do discurso. Se trata da exposição de fatos que rebombam dentro de você e que não depende de maquinar cabeça, raciocínio, razão para dizer amém. Para concordar, porque isso está dentro de você. A vinda do Senhor é tríplice. Ministério de Elias, do Filho do Homem, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Tudo isso aí compreende, funciona num sentido só, a operação do ministério do Filho de Deus no seu corpo. Grande o mistério que Paulo falou. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus tem abençoado os seus filhos com sua palavra. Tem trazido cura e maravilhas em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, nossas almas saudarão o Mestre amado. Contigo as noites são